Olá, seja bem-vindo. Continuamos a trabalhar com regras para derivadas parciais. Vamos começar a trabalhar com a função gs de t. E agora vamos utilizar a regra da potência e da constante. Observe que, ao contrário dos cálculos anteriores, agora eu tenho um termo produto, que é um produto das duas variáveis, s e t. Nós veremos como calcular a derivada parcial nesta situação. Temos duas variáveis, posso calcular então g subscrito s, g subscrito t, derivada parcial de g em relação a s, derivada parcial de g em relação a t. Vou trabalhar primeiro com o s. O s ao quadrado está no primeiro termo. Eu vou descer o quadrado, passar multiplicando o s, subtrair 1 do expoente 2. Terei 2 menos 1, então o expoente é 1, fica subentendido. O próximo termo é um produto entre s e t. Relembre que todas as variáveis que não são o s nesse momento devem ser tratadas como constante. Assim, no momento em que eu for derivar esse termo, derivada de st em relação a s, o que eu terei? O t será tratado como uma constante que está multiplicando a minha variável. Então, o t eu vou manter e vou derivar s em relação a s. Então, ficará t vezes a derivada de s em relação a s. Mais derivada de s em relação a s é igual a 1. Então, o que eu tenho aqui é t vezes 1. Ou seja, a derivada de st em relação a s é igual a t. Então, terei aqui o termo t. O próximo termo é t ao cubo. Perceba que t ao cubo não está acompanhado da variável s. Então, t ao cubo é uma constante e uma constante aditiva. A derivada de uma constante aditiva, ou seja, que não está acompanhando da variável, então a derivada de t ao cubo, em relação a s, como são letras diferentes, o t aqui é uma constante em relação a s. E a derivada da constante é igual a zero. Assim como a derivada de 20 será igual a zero. E como eu devo calcular a derivada g em relação a t? Ora, o s ao quadrado deve ser tratado como constante, porque eu estou derivando s em relação a t. São letras, variáveis diferentes. Então, esse termo é igual a zero. Eu não vou escrever aqui. Tem o termo st. Então, a derivada de st em relação a t, nesse caso, eu tenho que s deve ser tratado como uma constante. E uma constante que está multiplicando a função. Então, eu devo reescrever o s e calcular a derivada de t em relação a t. Tudo isso multiplicando o s. Derivada de t em relação a t é igual a 1. Então, eu tenho que s vezes 1 é igual a s. Então, por isso que eu terei que aqui a derivada de st em relação a t é igual a s. O próximo termo é mais t ao cubo. T ao cubo é a própria variável t. O expoente deve passar multiplicando a variável t. E do expoente 3 eu subtraio 1. A constante 20 é uma constante, a derivada da constante é igual a zero. Então, aqui eu ficarei com gt igual a s mais 3t ao quadrado. Vamos agora trabalhar com essa função.
Perceba que essa função é, de certa forma, semelhante à anterior. O que nós vemos de diferença é o expoente aqui do termo que eu tenho x e y multiplicativos, eu tenho o expoente 2 nesse caso. Mas, então, nós já sabemos como tratar a constante, 34, a variável x, que está elevada a uma potência. Então, aqui não vai mudar nada. Nós temos x e y, temos a regra da potência e temos a regra da constante aplicada aqui. Como eu tenho x e y, eu posso calcular, nesse caso, f de x e f de y. Dê um pause no vídeo e tente fazer você primeiro. A derivada, então, do primeiro termo é x ao quadrado. Eu estou derivando f em relação a x. Então, o que eu preciso é que o expoente 2 passe multiplicando o x, mantenha o x e subtraia 1 do expoente. 2 menos 1, 1. Então, eu tenho 2x. O próximo termo é x vezes y ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer é derivar x, y ao quadrado em relação a x. Perceba que o que não é x deve ser tratado como constante. Então, nesse caso, o y ao quadrado deve ser tratado como uma constante. Então, eu terei que y ao quadrado vai multiplicar a derivada de x em relação a x. A derivada de x em relação a x é igual a 1. Então, eu tenho y ao quadrado vezes 1, ou que a derivada de xy ao quadrado em relação a x é y ao quadrado. E a derivada de 34, que é uma constante, em relação a x, é igual a zero. E agora, para derivarmos em relação a y, o primeiro termo é x ao quadrado. Então, a derivada de x ao quadrado em relação a y será quanto? X é uma variável diferente de y. No momento em que eu vario y, x é mantido constante. Ou seja, x deve ser tratado como uma constante. E a derivada da constante é zero. Então, aqui eu tenho derivada de x ao quadrado em relação a y, zero. Eu não vou escrever aqui. E a derivada de xy ao quadrado? Derivada de xy ao quadrado em relação a y. Perceba que agora qual é a variável que está sendo mantida constante? O x. Então, o x deve ser mantido constante, como uma constante qualquer, e esse x deve multiplicar a derivada de y ao quadrado em relação a y. Então, eu mantenho o x, o 2 eu vou passar multiplicando o y e vou subtrair do 2, 1. Então, terei 2y. Passando o 2 para frente, então fico com 2xy. E o 34 é uma constante, derivada da constante 34 em relação a y é igual a zero. Então, tenho minhas duas derivadas parciais. Ficamos por aqui. Nos próximos vídeos, nós continuamos trabalhando com regras de derivação parcial. Ainda veremos várias outras regras. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like. Até a próxima.